Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no All News, segunda edição. Diego, o Eduardo Bolsonaro digamos, é incansável, né? Pena que é incansável contra os interesses do país. Aliás, este momento, né, em que houve esse cancelamento com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que teria essa reunião com o governo brasileiro, é uma excelente oportunidade para os governadores e governadoras brasileiros poderem mostrar de que lado estão na história, né? Se eles são, de fato, patriotas, né, que se preocupam com o futuro e com o presente do país, ou eles são apenas oportunistas, de olho nos votos de Jair, o inelegível. Né, a gente tem visto, desde que Donald Trump baixou o tarifaço, né, de 50% sobre produtos nacionais, e usando como justificativa, né, uma demanda de que o Supremo Tribunal Federal pare de julgar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, né? Ou se a Câmara e o Senado aprovarem uma anistia perdoando os golpistas, aí ele move as tarifas, coisa que ele não fez no mundo inteiro. E aí o que acontece? Depois disso, o Brasil está aqui, né, preocupado, está se lascando, é governo federal, governo estadual, governo municipal, todo mundo, empresários, de olho na situação, porque pode ser perdidos milhares, centenas de milhares de empregos, empresas serem fechadas. Só que aí a família Bolsonaro segue nos Estados Unidos, lá lascando lenha contra o interesse nacional. Né? O pessoal marca uma reunião, ele vai lá na sequência e pléu, desmarca a reunião. Então, o que acontece? Aí, até interessante, Diego, houve o deputado federal, deputado federal, Eduardo Bolsonaro soltou uma nota, né, há pouco tempo nas redes sociais, dizendo, olha, a gente não tem gerência sobre a agenda do Scott Bessent, se o Brasil quisesse resolver o problema era só seguir o que o Trump falou, que o Trump falou é para o Supremo Tribunal Federal cancelar o golpismo, e alertou que eles vai voltar para Washington para continuar fazendo pressão, né? Ou seja, é exatamente isso que a gente está falando. Então, é uma pena, para finalizar, é uma pena. A gente espera que neste momento você tem políticos da esquerda à direita tentando pensar no Brasil, protegendo os interesses do país contra os ataques da Suprema Corte, do Donald Trump em cima da Suprema Corte brasileira, em cima da economia brasileira. Enquanto acontece tudo isso, né, você vê uma parte dos políticos quietinho, ou pior, culpando o governo Lula pelos ataques do Trump sob justificativa de defender o Bolsonaro. E aí, atacando o Lula, falando que o Lula é o culpado. O Lula tem um monte de defeito. Esse não é o caso. Então, e aí jogando isso por quê? Interesse eleitoral. E aí, senhores e senhoras, quando vocês perderem o emprego, vocês podem falar com esses governadores, né? Que lembrando para todos e todas o seguinte, patriotismo, gente, não é se enrolar numa bandeira, verde e amarela, é claro, tem muita gente se enrolando em bandeira dos Estados Unidos. Não é você vestir camiseta da seleção, fazer discurso inflamado, é você demonstrar que você ajuda o teu país quando ele mais precisa, e neste momento ajudar o Brasil é pedir a cassação de Eduardo Bolsonaro. Agora, Sakamoto, parece que virou torcida de futebol, né? Então, se eu estou de um lado e sou de um desses lados, parece que quem está do outro lado tem a obrigação de estar numa posição diferente, por mais que a ideia que o outro lado tem é uma ideia positiva e vai ser boa para o Brasil. O que eu ia te falar também é que os deputados estão todos pensando na eleição. Não só o Eduardo, né? Os governadores estão pensando na eleição e ninguém está pensando no país, né? A gente tem um país para cuidar durante 4 anos. E é uma situação extremamente degradante, Diego, porque, no final, muitos governadores fazem o seguinte cálculo. Olha, eu discordo do que o Eduardo faz, eles não têm apreço pelo Eduardo. Tirando um ou dois, assim, o resto não tem apreço pelo Eduardo. Então, pelo que o Eduardo está fazendo, né? Então, só que eles falam o seguinte, olha, se eu for criticar, eu vou, na verdade, jogar água no moinho do Lula, porque o Lula está, neste exato momento, criticando. Então, eu preciso fazer... É aquela coisa que você falou, é uma oposição burra, com todos os R's que tem direito. Por quê? Porque, no final das contas, quem sai perdendo, quem se lasca, é o brasileiro médio, a brasileira média. Porque o resto do pessoal tá lá, não, se eu defender, se eu atacar, criticar o Lula e defender o Eduardo Bolsonaro, pelo menos fizer vistas grossas, eu vou ser o quê? Eu vou ganhar a chancela do Jair quando eu precisar dos votos. E se de repente eu viro candidato a presidente ou a governador, eu preciso do Jair, né? Cara... Isso vale pra gente também. Se a gente aqui falar que uma ideia é legal,
a gente é comunista, se for para a esquerda. Se a gente falar que uma ideia que veio da direita é uma boa ideia, você é bolsonarista. Você mas a gente está vivendo uma polarização burra, porque é o seguinte, existem bons projetos em todos os governos. Existem bons projetos em governos da direita, existem bons projetos em governos da esquerda, existem sacanagens sendo feitas em governo da esquerda e sacanagens sendo feitas em governo de direita. Você tem índice de mortes pela polícia na Bahia, é gigantesco. Bahia do PT, ou do Rio de Janeiro do PL. Então, assim, dá para você criticar todo mundo. Não tem problema. Você não precisa ter nem gente de estimação. Nessa hora, faz diferença o quê? Republicanismo. Ou seja, você colocar os interesses do seu país, das instituições, acima dos seus interesses pessoais. O Brasil não é playground de ninguém. Não é playground do Lula, não é playground do Jair, não é playground meu, não é playground de você. Sabe, o Brasil é o nosso país e deveria, na verdade, neste momento, o pessoal fechar a posição para defender. E neste momento você tem o quê? Toda vez que o governo, toda vez que alguém tenta, até senadores que eram da oposição ou da base do governo foram para os Estados Unidos para tentar articular e tinham que ficar fugindo porque o Eduardo Bolsonaro tentava criar problemas a isso. Enquanto isso, os eleitores de São Paulo, né, que estado no qual ele representa, acabam sofrendo, porque São Paulo é um dos estados mais atingidos pelo tarifaço.